Olá, estamos mais uma vez aqui para compartilhar o estudo, a leitura, a contemplação, a meditação na Bhagavad Gita. O conhecimento transcendental, verso 36, para iniciar. Vamos fazer as nossas reverências a este conhecimento que nos torna mais acessível ao entendimento de quem somos nós, que estamos fazendo aqui, qual é a nossa relação com Deus. E quando tudo isso aqui termina, porque a vida aqui no planeta Terra, tudo é finito, tudo tem um fim. E para onde iremos? Eis a pergunta. Então, o conhecimento transcendental, ele vai trazer a tocha da iluminação para que a gente saia desse enredamento, desse condicionamento, e a gente possa ir em direção a Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Porque Krishna já está instalado em nossos corações, como a grande alma na pequena alma, e dentro desse processo de Paramatma, que é instalado em nosso coração, que está instalado em nosso coração, devemos prestar reverências a esse conhecimento que nos traz e que nos tira da ignorância espiritual. Porque nós vivemos na ignorância espiritual e por a gente não saber por onde sair dela e como sair dela e o que fazer para sair dela, a Bhagavad Gita, como ele é, o Bhagavad Gita como ele é, perdão, o conhecimento transcendental, verso 36. Agyanantimirandasya, Gyanajanassalakaya, Chakshu Militayena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, prestamos nossas respeitosas e humildes reverências ao conhecimento transcendental que vai fazer com que a gente transcenda toda essa ignorância. Verso 36. Mesmo que sejas considerado o mais pecaminoso de todos os pecadores, quando estiveres situado no barco do conhecimento transcendental, serás capaz de cruzar o oceano de misérias. Eu, particularmente, sou fã desse verso. Capítulo 4, verso 36. Que este verso, ele nos traz para a realidade de nossas vidas, a realidade de nossas almas. Nós somos almas eternas, cheias de conhecimento e bem-aventurança. E devemos buscar esse conhecimento, porque a própria personalidade de Deus, no verso 36, diz: mesmo que você tenha feito e cometido muitos atos pecaminosos, ou seja, atos contrários à vontade de Deus, quando você quiser sair dessa ignorância e vir adentrar, sair desse oceano de misérias. Por quê? Porque aqui o planeta Terra é considerado na filosofia védica como um oceano de misérias, como um oceano onde existem misérias. Quais são as misérias? Doença, pobreza e conflito. E conflitos, né? Guerras e tantas outras misérias. Então, quando você quiser sair dessa miséria, você vem aqui no Bhagavad Gita e você vai ser capaz de entender como você vai adentrar neste barco e você vai cruzar esse oceano de misérias. Srila Prabhupada nos diz no seu significado: o fato de alguém ter uma compreensão apropriada da relação existente entre sua posição constitucional e Krishna é tão vantajoso que ele imediatamente pode ser retirado da luta pela existência que se desenrola no oceano da ignorância. Então, a partir do momento que você toma conhecimento que você é uma alma e que você está nesse corpo para você sair desse oceano de misérias e cruzar essa ignorância, e sair dessa ignorância e buscar entrar neste barco, que esse barco vai navegando e vai te levando para o autoconhecimento. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu devo me relacionar com Deus? E quando tudo isso acabar, o que será e o que será? Então, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente fica perdido?
nesse oceano de misérias. Então, Srila Prabhupada diz, a partir do momento que você entende que é uma alma e que você pode ser retirado dessa luta pela existência no mundo material. Por quê? Porque a gente acha que aqui é permanente. E porque a gente acha que é vantajoso estar sempre renascendo aqui neste planeta Terra, onde na casa de Deus há muitas moradas. Às vezes este mundo material é considerado como um oceano de ignorância. E outras como uma floresta em chamas. Então aqui é considerado um oceano de ignorância, porque todos estão na ignorância. E outras como uma floresta em chama, porque a qualquer hora pode pegar fogo em alguma coisa na sua vida. Ou seja, está tudo bem, entre aspas, mas a qualquer hora tudo pode mudar. E em cada esquina pode haver um perigo. E tudo pode mudar de repente, com o resultado de um exame, com você saindo na rua, acontecendo alguma coisa com você. Então, assim, a gente tem que entender que o que a Suprema Personalidade de Deus ele está querendo aqui é que a gente realmente saia desse oceano de misérias e saia dessa floresta em chamas. Se alguém aparece e tira do oceano o nadador que se debate, ele é o maior salvador. Então, se você leva esse conhecimento para as pessoas, para que as pessoas saiam dessa ignorância, nós vamos estar ajudando, se ajudando mutuamente, uns ajudando aos outros para sair dessa ignorância. O conhecimento perfeito recebido da Suprema Personalidade de Deus é o caminho da libertação. Então, nada mais, nada menos do que Deus vai, através aqui dos versos da Bhagavad Gita, nos indicar qual é o caminho correto, qual é o caminho certo que você deve cruzar esse oceano, sair dessa floresta cheia de chamas, que está queimando, que está colocando você em perigo, que está levando você a você fazer N indagações sobre você. E dentro desse processo, você fica perdido, né? E dentro desse processo que você fica perdido, você não sabe o que fazer. E aí você vai estar se sentindo carente, e você vai achar que o outro vai suprir suas carências, que o outro fala com você uma hora, outra hora não fala, aí você vai achar que o problema está em você. Aliás, o problema está no outro, mas o problema está em você, porque você não está se valorizando. Porque você tem que entender que a partir do momento que você começa a entender determinadas coisas que a maioria das pessoas não entende, é como diz aquele ensinamento de Jesus, muitos chamados e poucos escolhidos. Então, dentro desse processo da escolha de você sair dessa ignorância e entrar nesse barco do conhecimento, onde o próprio Supremo ensina você como sair desta ignorância, então você vai ser um felizardo. Você vai se sentir auspicioso, que não tem qualificação na palavra, em português dessa palavra auspiciosa. O conhecimento perfeito recebido da Suprema Personalidade de Deus é o caminho que liberta. O barco da consciência de Krishna, de Deus, é muito simples, mas ao mesmo tempo mais sublime. Por quê? Porque quando você começa a praticar Bhakti Yoga, você começa a se iluminar e você sai dessa ignorância. Verso 37. Assim como o fogo ardente transforma a lenha em cinzas, ó Arjuna, o fogo do conhecimento reduz a cinzas todas as reações das atividades materiais. Então, a partir do momento que você começa a entender, você vai reduzir as suas reações. Lei da causa e do efeito. Lei da ação e da reação. Você vai saber como você vai agir em todas as situações, ou quase todas. E aí você vai entender que o fogo é considerado aqui como fogo do conhecimento, que transforma a lenha em cinzas. Por que transforma a lenha em cinzas? Porque ele vai queimar as suas impurezas. Ele vai queimar a sua ignorância. Ele vai queimar a sua falta de entendimento. E aí, nesse processo, esse conhecimento vai reduzir a cinza todas as reações contrárias que nós fazemos dentro dessa lei da causa e efeito, que não nos leva a nenhum lugar, a não ser a ficar estacionado na ignorância. O conhecimento perfeito acerca do eu, da alma, e do eu supremo, que é Deus, e do relacionamento entre eles é aqui comparado ao fogo. Então, quando você tem uma relação com Deus pessoal e você pede ajuda a Deus, você diz: Deus, por favor, me ajude, me tire desse oceano de ignorância, faça com que eu possa realmente ultrapassar
todo esse processo de ignorância que eu venho carregando durante anos e anos e anos de minhas vidas neste momento e de vidas passadas em corpos passados. Então, neste momento, a gente tem que ser humilde e pedir a Deus para que Deus nos ajude a sair dessa ignorância. Esse fogo não apenas queima todas as reações, as atividades que são impiedosas, ou seja, contrárias às leis de Deus, mas também a todas as reações das atividades piedosas, reduzindo-as a cinzas. A reação passa por muitas etapas. A reação reação em formação, frutificando e já alcançada e a priori. Então, aqui a gente vai ter uma reação em formação. A gente vai buscar entender que tudo é uma lei da causa e efeito. E que se eu estou agindo de forma correta, o efeito vai vir de forma correta. Se eu estou agindo em forma de conhecimento, com certeza a sabedoria virá. E aí vai frutificar esses frutos que você está plantando nesta árvore do conhecimento. E aí você vai alcançar as suas bem-aventuranças, as suas glórias. E assim tudo vai funcionar a priori. Por quê? Porque essa é a lei. Essa é a fase, são as fases de desenvolvimento. A reação passa por muitas etapas. O conhecimento da posição constitucional da entidade viva, que eu sou uma alma e não um corpo, todavia reduz tudo a cinza. Por quê? Porque tudo vai ser queimado pelo fogo do conhecimento. Então, todas as minhas dúvidas, as minhas ignorâncias, as minhas intérpretes, ou seja, os meus comportamentos condicionados, que me trazem essas reações que não são nada legais, tudo isso vai ser purificado com o fogo do conhecimento acerca de Deus, do absoluto, acerca de quem eu sou e dos meus pensamentos, sentimentos e emoções, porque eu não sou eles, eu sou a alma. Então, tudo isso vai ser clareado com essa tocha do conhecimento. Quando alguém está em conhecimento completo, todas as reações, a priori e a posteriori, são consumidas, ou seja, tudo aquilo que a gente vem exercendo desde de tempos e tempos imemoriais, né, juntando tudo em um lugar só, passado e presente, vão ser purificados dentro deste fogo do conhecimento. Verso 38. Neste mundo não há nada tão sublime e puro como conhecimento transcendental. Então, aqui, novamente, a Suprema Personalidade de Deus traz esta afirmação, que não tem nada mais sublime do que você buscar o conhecimento transcendental. Não é o conhecimento material, porque o conhecimento material está aí. E esse conhecimento material, ele nos ajuda em algumas coisas, claro, tem seu valor, seus valores, mas na maioria não nos ajuda. Por quê? Porque ele nos enreda. Achar que somos um corpo, achar que estamos aqui porque devemos que desfrutar, porque daqui a pouco tudo vai se acabar. Então isso é ignorância. Neste mundo não há nada tão sublime e puro como o conhecimento transcendental. Esse saber é o fruto maduro de todo o misticismo, de todo conhecimento daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente diz, isso é verdade? Nossa, isso realmente acontece? Uau! Então, buscar esse conhecimento acerca daquilo que a gente desconhece. E aquele que se familiarizou com a prática do serviço devocional desfruta de tal conhecimento dentro de si no devido curso do tempo. Então, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a se interessar, tudo leva um tempo, tudo são fases. A gente tem que aprender a domar a mente, a gente tem que aprender a domar o pensamento, o sentimento, as emoções, as atitudes. A gente tem que entender que está todo mundo nesse barco da ignorância e que se você quiser sair da mesmice, de viver como todo mundo vive, fazendo o que todo mundo faz, seguindo modas e etc e tal, aí você vai sair desse barco, você vai pedir ajuda a Krishna, você vai pedir ajuda à Suprema Personalidade de Deus, você vai pedir ajuda para você, porque ele lhe ajuda a tirar você deste cativeiro terreno, que só traz sofrimentos e enredamentos, porque todo mundo aqui passa por doença, pobreza e conflito. Todos somos um só. Só muda o país, a língua e os costumes. Mas todos somos um só. Estamos aqui passando pelas mesmas provas e pelos mesmos problemas para que a gente possa se elevar e sair desse condicionamento material. Quando falamos de conhecimento transcendental, tomamos como ponto de referência a compreensão espiritual. Eis porque não há nada tão sublime e puro como conhecimento transcendental.
A ignorância é a causa do nosso cativeiro e o conhecimento é a causa de nossa libertação. Gente, isso é muito importante. Vou ler de novo. A ignorância é a causa do nosso cativeiro e o conhecimento é a causa da nossa libertação. Então, muitas vezes a gente vê pessoas agindo de diversas formas, as almas condicionadas, somos todos condicionados, estamos vivendo sob condição. Então, uma ou outra vem ali e ela é instrumento de Deus para lhe purificar. Aí vem os testes, né? Porque você vai estudando, você vai conhecendo e você vai se purificando. E aí vem os testes. Vamos ver se aquela alma ali aprendeu mesmo beabá transcendental, se ela realmente quer adquirir esse conhecimento e ela quer sair desse cativeiro, né? De emoções condicionadas. Aí vem as pessoas, do nada aparece na sua vida, entram em contato com você e lhe faz uma pergunta com interesse próprio, delas próprias, porque as pessoas são interesseiras, sim, e muitas vezes elas procuram você ou vocês com interesse, e aí quando você fala com essa pessoa e por um acaso você não tem como, né, dizer sim para esta pessoa, porque a resposta é não mesmo, então essa pessoa some. E aí ela mostra realmente quem ela é. Ela mostra realmente ao que veio. Então você olha para essa pessoa e diz: eu entrego esta pessoa, esta alma condicionada, a ti, Deus, a Krishna. Porque Krishna está no coração de todos nós como Paramatma, dentro da filosofia védica, que é conhecimento acerca de Deus. Os Vedas são conhecimento. A filosofia védica traz esse conhecimento. E o ponto principal desse conhecimento, ponto final de conhecer a filosofia védica é conhecer Deus, é conhecer Krishna. Então você entende que tudo isso são testes para você. Porque se você está estudando, se você está lendo, se você está compartilhando sabedoria, claro que você vai ser testado. E aí os testes vêm para você ser aprovado ou não. Mas aí você entende que tudo isso é... E para que você entender que tudo isso é ignorância, você tem que ter conhecimento. Porque o conhecimento é a arma que destrói a ignorância, como ele diz aqui. A ignorância é a causa do nosso cativeiro e o conhecimento é a causa da nossa libertação. Esse conhecimento é o fruto maduro do serviço devocional. E quando se está em conhecimento transcendental, não é necessário procurar paz em outro lugar, pois é possível gozar da paz dentro de si mesmo. Isso é uma realidade. Porque você fica tranquilo. Deixa o outro reagir e agir como ele quiser, é problema dele. Ele que está se enredando mais nas leis da causa e efeito e está se sujando mais mentalmente e emocionalmente. Então, a gente pode muito bem ler esse verso e essa explicação de Srila Prabhupada e a gente pode colocar ela no dia a dia em nossa vida prática, das coisas que acontecem diariamente e que você, seu falso ego, né, que faz você questionar e dizer: olha, fulana não fez isso com você, olha, fulana não lhe respondeu, olha, fulana está lhe rejeitando. E aí, se você, dentro de você tem um complexo de inferioridade, você carrega dentro de você rejeição, ou rejeições de várias formas, aí você realmente vai se sentir rejeitado. Mas, do contrário, você vai dizer: não, isso não me pertence, eu não vou me identificar com esse tipo de reação. Por quê? Porque eu tenho conhecimento transcendental. E se eu tenho conhecimento transcendental, eu estou tentando ter, eu tenho que obter algum conhecimento para não reagir a determinados tipos de consequências que se põem à nossa vista, que se põem todos os dias como exemplos, como aprendizados, e a gente diz: ai, que sofrimento. Não existe sofrimento, existe aprendizado. Em outras palavras, esse conhecimento e essa paz culminam na consciência de Deus acerca de Deus. Esta é a palavra final da Bhagavad Gita, ou seja, a Bhagavad Gita traz esse conhecimento transcendental. Verso 39. Um homem fiel que se dedica ao conhecimento transcendental e que subjuga seus sentidos, ou seja, controla seus sentidos, está qualificado para conseguir esse conhecimento. E tendo-o alcançado, obtém rapidamente a paz espiritual suprema. Ou seja, nesse verso aqui, verso 39, a suprema personalidade de Deus está só confirmando o que eu acabei de falar. Que quando a gente tem esse conhecimento, a gente se controla. Não vai reagir ao que o outro quer que você reaja, ou que vá atrás, que fique... Ei, e aí? Por que você não falou comigo? Eu estou dando um exemplo, né? Porque esses exemplos mais práticos e corriqueiros são mais fáceis de entender.
E aí a gente, com esse conhecimento, a gente vai se controlar. E vai entender, fulana não quer falar comigo, tudo bem, eu respeito ela ou ele. Né? Se não falar mais, também está tudo bem. Né? Porque você tem que estar com a consciência tranquila com relação à sua vida e com relação aos seus valores e à sua ética, sua postura com sua ética. E aí, principalmente, você tem que estar com a consciência tranquila em relação a Deus e estar fazendo e tendo atitudes, fazendo e tendo atitudes que vão agradar a Deus e não ao ser humano. Você não está aqui para agradar seres humanos. Você está aqui para agradar o Supremo, a suprema personalidade de Deus, Krishna, o todo atrativo, todo atraente. Esse conhecimento da consciência de Krishna pode ser conseguido por alguém fiel que acredita firmemente em Deus, em Krishna. Fiel é aquele que pensa que pelo simples fato de agir em consciência de Deus, pode alcançar a perfeição mais elevada. Essa fé é conseguida pelo desempenho em serviço devocional, ou seja, em servir a Deus. Eu sou uma alma serva de Deus, eu tenho que praticar serviço devocional. E pelo cantar dos santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Que limpa do coração toda sujeira material. Então o mantra Hare Krishna não é um mantra qualquer como esses outros mantras que tem por aí. Mantra disso, mantra daquilo, com respeito a todos os mantras. Mas o mantra Hare Krishna é o mantra principal, é o Maha Mantra. É o grande mantra que vai limpar a sujeira, limpa do coração toda a sujeira material. Que sujeira é essa? Sujeira que nós acumulamos nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Então, quando a gente canta Hare Krishna, a gente vai limpando. Acima de tudo, é necessário controlar os sentidos. Sim, uma pessoa descontrolada é uma pessoa, como diz na filosofia védica, mada, ou seja, uma pessoa que está vivendo um certo tipo de loucura. A pessoa que é fiel a Deus, a Krishna, e que controla os seus sentidos, pode alcançar facilmente a perfeição no conhecimento da consciência de Krishna sem mais demora. Por quê? Porque a partir do momento que você vai buscando esse conhecimento, você vai entendendo que você precisa conhecer acerca de Deus, acerca do absoluto. Mas aí eu não quero conhecer nada, eu não quero entender nada, eu não quero sair dessa ignorância, eu não quero pular nesse barco do conhecimento transcendental, então tá tudo bem. Deus é imparcial, ele fica esperando que você decida. Agora, segura a ponta, segura a onda, como diz na gíria popular. Porque tudo é causa e efeito. Aí você tem uma causa e você pratica algo numa causa, você causa algo, vai ter um efeito. E esse efeito, você vai se enredar nele, você vai ficar com raiva, você vai perder o controle, e aí você não vai ter esse conhecimento para ter o entendimento que você não deve reagir. E você deve, sim, se controlar, autocontrole e obter sua paz interior. Gente, isso é fácil de falar e difícil de fazer. Eu venho me testando todos os dias Deus me testa, Krishna me testa. Hoje mesmo eu já recebi um teste. E a gente vai entendendo, porque a gente tem que entender, é como um professor. A gente está numa sala de aula da vida. A vida é uma aula todos os dias. E aí nessa aula, vem os testes. Você aprende e você vai ter que passar por um teste. É igual na escola material. Você aprende a matéria e você vai ter que fazer uma prova para saber se você entendeu o assunto. Assim é na vida transcendental. E aí você não passa no teste porque você se descontrola. Porque você mete a mão pelos pés, como diz na linguagem popular novamente. Mas se você tem o conhecimento, se você lê, você estuda, você se associa com pessoas que querem mais do mesmo, juntamente com você, aí sim, você vai entender e vai olhar para aquela pessoa que está ali e dizer assim, Deus, cuide dela, porque tu estás no coração de todas elas. Elas quem? De todas as almas condicionadas, então tu sabes. Passado, presente e futuro, tu tens o controle, tu observa. Tu testemunha nossos atos, nossos pensamentos, nossas palavras, tu estás controlando tudo e permitindo tudo ou não. Então, muitas vezes a gente quer obter alguma coisa, a gente quer chegar no topo de alguma coisa e não chega. Por mais que a gente rale, outra gíria popular, por mais que a gente batalhe, a gente não chega. Por quê? Porque você não tem merecimento. Ah, mas é um milagre. Milagre não existe. Existe merecimento espiritual.
Aí sim você pode compreender que quando as coisas entram e chegam na sua vida, você está merecendo porque você tem créditos divinos com Deus. Então a Bhagavad Gita é essa ciência que traz esse conhecimento. Então agarre, ouça, compartilhe, deixe seu like, compartilhe sabedoria, porque é uma grande iluminação em nossas vidas. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Gratidão.